pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo. Exatamente isso, o nosso curso é de História. Professor, eu não sabia que o seu curso era de História, rapaz. Agora que eu estou vendo aí que sua camisa está escrito História também, não tá? Está escrito História sim, ó, História. Então vamos lá, pessoal. Curso de História completo. Exatamente isso, o nosso CHC, o nosso curso de História completo. Professor, mas o seu curso de História completo é para quê? Serve tanto para concursos, vestibulares e também pré-militar. Exatamente isso, pré-militar. O e-mail, historiacomp1@outlook.com. Facebook, isto está. Celular para mensagem, 3291650267. E o site, curso de história completo.webnote.com. Ok, pessoal? Então tá aí as ferramentas aí que você pode entrar em contato com o CHC. Dando arrumadinha na câmera aqui e tudo mais. Vamos continuar a nossa aula aí. O cartaz aqui tá aqui bonitão. Meu nome, professor? Aula, tá aqui escrito aqui. Ok? Conteúdo, professor. História do Brasil 31. Aula pedido. Ok? Qual que é o tema, professor? Eu sei que é História do Brasil. Ok. Vamos falar de extinção do tráfico negreiro transatlântico. Pessoas, você já vai falar do fim da escravidão. Calma. Eu falei extinção do tráfico negreiro transatlântico. O fim da escravidão no Brasil, nós vamos observar nas nossas próximas aulas, mais à frente, futuramente. Ok, beleza? Mas aqui nós vamos atentar aqui os nossos olhos voltados para o transatlântico. Beleza, pessoal? Ok. Todo mundo sabe, e está careca de saber, que o Brasil foi, por muito parte de sua vida, né, da existência do Brasil, um país, né, um estado com mão de obra escrava, né, um estado escravocrata. Ou seja, nós temos nossa independência em 1822 e nós nascemos monárquicos e escravocratas. Tranquilo, pessoal? É um período conturbado, né? É um período de, claro, como você vê nos seus livros aí de história, nas escolas que você já viu e vê falando aí pela mídia, que é um período onde você vê muitas pessoas sofrendo, mas nós temos que olhar sempre de dois lados. Não tinha essa coisa muito de sofrer. Aquela ideia de pôr o escravo no tronco e chicotear, bater nele até ele morrer, acontecia, sim, mas nós temos que ter uma visão crítica sobre esse olhar que, vamos dizer aí, solidificou na sociedade e todo mundo pensa escravidão, maus tratos. Primeira coisa, nós já falamos aqui no CHC sobre a parte de escravidão, mas nós temos que saber uma coisa. Como vocês sabem, o escravo nesse período é o quê? É um objeto. Ele era tido como objeto, uma mercadoria, né? Ele era avaliado e ele tinha um preço. E ele não era um trabalhador. Ele tinha um senhor, ele tinha um dono. Beleza? Tranquilo? Hoje não. Você tem trabalhadores, né? Vamos dizer aí, né? Esse capitalismo que nós vivemos aí, uma dita escravidão branca, né? Uma escravidão leve, vamos dizer aí nesse negócio, uma escravidão leve. Por quê? Mais que você produz, o grande lucro vai para quem? Para o tal do empregador, a tal da mais-valia. Mas nós estamos falando aqui, pessoal, dessa escravidão. Nós temos que observar uma coisa, que muitas vezes a relação entre senhor e escravo não se dava somente através dos maus tratos. Sim, havia maus tratos? Sim, havia sim. Havia o tronco, havia celas no chão e tudo mais, entre outras coisas, grilhões e tudo mais. Só que nós temos que observar que, olhar do ponto de vista, nesse momento, que o escravo era uma mercadoria, um produto. Logo, se esse produto, ele, vamos dizer, estraga, né, o que acontece nesse momento? Esse dono perde aquela mercadoria, né? E nesse caso, o que movimenta a fazenda? O tal
do escravo. Tranquilo, pessoal? Então, nós temos que observar que, muitas vezes, as relações de punições entre senhores e escravos eram uma relação, muitas vezes, de vamos dar uma punição a ele, mas uma coisa em que eu não consiga maltratá-lo tanto, eu não consiga, vamos dizer aí, machucar ele tanto. Por quê? Ele é uma mercadoria. Então, você tinha algumas coisas, alguns outros métodos, né, para dar uma punição para o escravo. Tranquilo, pessoal? Pôr ele para trabalhar mais tempo, e entre outras coisas. Beleza? Então, o que nós temos que observar nisso primeiramente? Tem uma frase que é muito interessante e resume, em parte, o que foi esse período. O Brasil é o café é o negro. Professor, por que você falou? Essa frase aí resume bem essa ideia, mas por que você falou em partes? O Brasil, como eu já falei para vocês anteriormente no nosso vídeo aqui, agora mesmo aí, ó, o Brasil é só café? Ele só exporta café? Não. O Brasil, ele tem vários outros produtos auxiliares, né? Outros produtos que não têm a importância tão grande que é o café na balança comercial de exportação, mas são usados também para alimentar, para trazer lucros para a coroa brasileira. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então o Brasil não é só o café. A maioria das exportações é o café. Ok? O café é o negro. Beleza, o negro trabalha nas colheitas de café. Ah, tem trabalhador livre? Também tem, mas a maioria são os negros. Tranquilo, pessoal? Ok? Beleza? Satisfeito esse troço aí. Como eu já falei, errado em parte. O que nós vamos observar aqui? A vinda. Esses escravos, pessoal, eles vieram de diversas partes da África. Não vamos entrar aqui em que parte, né, e tudo mais, mas eles vieram de diversas partes da África. Ao chegarem do Brasil, eles, nos portos, né, principalmente na Bahia e no Rio de Janeiro, esses escravos eram separados, né, porque você não tem um povo africano vindo. Você tem um povo africano vindo, mas não um único costume, não uma única modo de viver, não a única língua. Não, você tem um povo africano vindo para o Brasil, né, com esse tal do tráfico negreiro, mas você está vindo aqui para o Brasil vários povos, vamos dizer assim, várias tribos, várias etnias africanas. Tranquilo, pessoal? E o que nós observamos nesse momento? Observamos que ao chegar no Rio de Janeiro ou na Bahia, o que acontecia? Esses escravos eram separados. Ah, professor, mas por que eles eram separados? Porque se você tivesse escravos que falavam a mesma língua, os mesmos costumes da mesma tribo, o que acontecia nesse momento, né? Essa palavra tribo, pessoal, eu não gosto muito de usá-la não, porque dá um caráter de inferioridade. Por quê? Essas sociedades, né, o negro, né, o africano, ele trouxe mas muito conhecimento para os europeus. Tranquilo, pessoal? Ele tinha técnicas muito mais avançadas, até mesmo que os europeus. Essa ideia de tribo é uma ideia muito voltada do europeu. A ideia do europeu de ser aquele cara que está acima de todo mundo. Ele é a raça superior. Logo, todos que não são eles são inferiores. Então, tranquilo, pessoal? Eu não gosto de usar essa palavra tribo, mas você vê aí as pessoas falando nos telejornais, você vê nos livros e tudo mais. Mas, tudo bem. Então, esses povos, ok, beleza, palavra boa. Esses povos africanos, se fossem do mesmo povo e ficassem juntos, eles se comunicariam e era mais fácil se rebelarem. O que faz então? Se separam esses povos. Tranquilo, pessoal? Ok? Beleza? Então, eles vêm de diversas partes da África. Zé Fini. Uma coisa que nós temos que observar aqui, pessoal. 1826,
você observa que a Inglaterra firma um acordo com o Brasil. E em 27, esse acordo entra em vigor. O que dizia esse acordo? 3 anos após ilegal. O que eu quero dizer com isso? Naquele momento, né, a partir de 1827, passados-se 3 anos, o tráfico negreiro transatlântico seria considerado ilegal. Só vou ligar o ventilador aqui. Seria considerado ilegal. Ok. Professor, isso é uma boa. É uma parte da Inglaterra muito legal. Pessoal, nós temos que ver o contexto. Ah, a Inglaterra é boazinha. Não. Tudo tem interesse. Revolução Industrial, ela se tornando uma grande potência europeia. Quer mercado consumidor. Ok, não vamos entrar em detalhes, já falamos isso em outros vídeos anteriores, principalmente aí no vídeo de Revolução Industrial. Mas ok. A Inglaterra firma esse acordo e fala para o Brasil: 1827, daqui 3 anos, se você continuar fazendo tráfico negreiro e eu pegar um navio, aquilo é ilegal. Ok, passou-se esses 3 anos, vamos dizer, de adaptação da lei, né, para que o pessoal soubesse dessa lei. O que vai acontecer? Em 31, a lei começa a vigorar. Passou-se os 3 anos. Só que a lei não pega. Essa primeira lei não é cumprida. Você observa, sim, num primeiro momento, um medo, né, dessa fiscalização inglesa. Você observa, sim, uma diminuição na chegada de escravos africanos no Brasil. Mas só que depois, no passar do tempo, volta tudo de novo. A lei não pegou. Ok, beleza. Outra coisa que nós vamos observar. Dentro do parlamento, você vai observar um movimento, né, de um lorde chamado Lord Arden, e vai criar um ato, né? Este ato é chamado Bill Arden. Tranquilo? Homenagem ao teu nome, ao nome dele. Ou seja, o que dizia esse tratado, né? Esse ato? Que qualquer navio que fosse pego ou fosse, imaginasse que estava transportando cativos, que estava transportando escravos africanos, eles iriam ser condenados, seriam considerados piratas. Esse pessoal seria julgado pelo tribunal e tudo mais. Ok? Beleza. É uma lei mais ou menos igual a outra, né? Mas o que acontece? Essa lei pega. Por que pega? No Brasil, você vai observar que o pessoal começa a fazer uma outra lei. Por quê? Temos agora que diminuir, extinguir esse tráfico transatlântico. Ou seja, o nome dessa lei no Brasil, Lei Eusébio de Queiroz. A extinção do tráfico negreiro transatlântico. Mas, professor, por que pegou essa segunda lei e a primeira não? A primeira, vamos dizer aí, por parte de fiscalização. A segunda intensificou em muito a fiscalização. A Lei Eusébio de Queiroz reconhece que se um navio negreiro for pego, ele será considerado pirata. Então, todos os tripulantes e tudo mais serão presos e julgados. Reconheceu, mas por que pegou essa segunda? Olha só, pessoal. Principalmente, o fim do tráfico negreiro transatlântico vai ser uma pressão externa, uma pressão inglesa. E essa pressão inglesa, pessoal, vai ser tão forte que vai chegar até águas brasileiras. Tranquilo, pessoal? Vai chegar em território marítimo, né? Águas brasileiras. Esses navios reais, né? Os navios ingleses vão chegar em águas brasileiras. Vão intensificar essa fiscalização. A marinha inglesa e muito. E, consequentemente, esses navios em águas brasileiras, eles vão prender navios e até mesmo você, pessoal, vai ter a ideia de ameaça de bloquear os portos do Brasil. Pessoal, fala sinceridade mesmo. A Marinha Real Inglesa
Você acha que o Brasil imperial teria alguma chance contra a chamada Rainha dos Mares? Óbvio que não. Outra coisa que você observa, um navio da Marinha Real ataca o forte de Paranaguá, no Paraná. Ou seja, você está observando aqui agora que a Inglaterra quer cessar o fim do tráfico. Não tem como o Brasil imperial bater de frente com a Inglaterra. Outra coisa ainda mais ainda. Se o Brasil batesse de frente com a Inglaterra, iria levar uma inimizade muito grande com a Inglaterra. E essa inimizade iria prejudicar o Brasil. Por causa de quê? Um conflito argentino. Uma ameaça de invasão argentina no sul. E o Brasil precisava de quem? Dos ingleses. Então, a Lei Eusébio de Queiroz pegou por causa disso. Os brasileiros precisavam dos ingleses para resolver as suas contendas e mais ainda essa intensificação muito grande de bloquear os portos. Se bloqueia os portos, o que acontece com a economia do país? Vai lá no buraco. Tranquilo, pessoal? Então, por isso que essa segunda lei pegou. Ok? Nesse momento que você observa a Lei Eusébio de Queiroz, você observa uma diminuição muito grande na vinda desses escravos para o Brasil. E o que acontece? Pessoal, se você não está chegando escravo no Brasil, né, esses fazendeiros estão ficando com o quê? Com falta de mão de obra, porque escravo morre, entre outras coisas, adoece e tudo mais. E isso é prejuízo para o fazendeiro. O que os fazendeiros dão então, essa forma então? Eles começam aqui a fazer um tráfico interprovincial. Pessoal, era muito comum, né? Existiu, né, no Brasil fazendas de recriação, de criação de escravos. Onde aquela fazenda, o seu único objetivo era plantar, ter a fazenda, café e tudo mais? Sim, mas qual que era o objetivo principal? Gerar escravos. Para quê? Para alimentar esse tráfico interprovincial. Só que chega num ponto, não vai conseguir. Ok, pessoal? O que nós observamos? Outra coisa aqui, pessoal, é que ao fim do tráfico, né, negreiro, você observa o seguinte: os fazendeiros já começam a pensar: meu Deus, e agora? Que mão de obra vai me substituir a mão de obra escrava? Porque a abolição da escravidão estava na porta ali, 1800, né? A que nós vamos ver na frente aí. O que vai acontecer? Vamos observar que o Brasil, né, os fazendeiros, eles vão, de uma forma ou de outra, no caso, substituir essa mão de obra. Por quem? Pelos imigrantes. Professor, você já falou dos imigrantes. Já. Lei de terras. Era uma forma em que esses fazendeiros viram de fazer, vamos dizer, um acordo com o Estado, terem propriedades para que futuramente o negócio deles fossem para o buraco. O pessoal que tivesse livre não tinha condição para ter uma terra. Não pudesse, vamos dizer, competir com eles. E nem mesmo os imigrantes que viessem não tinham uma outra oportunidade senão irem trabalhar nas fazendas. Por quê? Se não tem a lei de terras, você tem terras que não pertencem a ninguém. Então esse pessoal pode, de uma hora para outra, pegar essas terras. Então a lei de terra, como eu já expliquei, beneficiou muito essa divisão, essa ruptura, esse abismo tão grande aí. Em poucas pessoas tem muito e muitas pessoas tem quase nada. Ok, pessoal? Beleza? Então o que nós temos que observar aqui? A Lei Eusébio de Queiroz, ela acaba com o tráfico negreiro transatlântico. Ok? Mas não, ela não vai acabar com a escravidão ainda no Brasil. Só na nossa próxima aula, né? Ainda não sei se é na nossa próxima aula ainda, mas futuramente nas nossas aulas aqui no nosso caminhar, no nosso CHC, nós vamos falar que tal lei é essa. Você sabe
Você sabe, muito bem que você já sabe, já é um bom caminho já é, ó, meio caminho já sabendo o negócio, né? Mas eu não vou falar, professor, se você não vai falar, não, porque vamos ver que tem alunos aí que estão tendo esse contato aí com as aulas nesse primeiro momento, então ficar enchendo muita coisa vai ficar meio confuso. Então, a lei Eusébio de Queiroz, ela acaba com o quê? Com o tráfico negreiro transatlântico. Ok, pessoal? Então, na nossa próxima aula, voltamos para a nossa próxima aula. E na nossa próxima aula, voltaremos com o nosso próximo vídeo sobre história do Brasil. Um abraço, valeu!